Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Aqui é o professor Kleber, né? A gente vai continuar falando aqui sobre conjunto dos números inteiros, agora mais voltado para a parte de subconjunto, né? O que é subconjunto? Subconjunto nada mais é do que um conjunto dentro do outro. É como se você tivesse um conjunto maior. Aqui, eu vou desenhar aqui no diagrama de Venn, né? O conjunto dos números inteiros. E vou pegar vários conjuntos aqui dentro. Então, tem um conjunto aqui dos números 1 e 2. Eu posso ter um outro conjunto dos números 1, 2 e 3. Né? Eu posso ter o conjunto aqui ó, dos números que a gente já viu também, ó, dos números naturais. Né? Vários outros conjuntos dentro desse conjunto maior. Exemplo, a nossa casa. Se a gente pensar que as paredes da nossa casa é um conjunto, né? É o conjunto maior, tudo que está dentro da nossa casa é um subconjunto. Por exemplo, eu tenho o conjunto dos pais. Então, teria quantos elementos? 2, né? Ou 1, a depender. Né? Então, eu tenho o conjunto das pessoas. Então, eu teria aí 2, 3 ou 4, depende da família, né? O tamanho da família. Eu tenho o conjunto das camas, a mesma situação. Então, todas as camas aí seriam um subconjunto dentro da minha casa, né? Que é o meu conjunto maior. Tranquilo? Então, subconjunto nada mais é do que as partes pequenas de um conjunto maior, né? E aí a gente vai ver aqui alguns exemplos relacionados. Escreva os conjuntos, né, dos números com no mínimo 5 elementos. Então, o conjunto dos números naturais, a gente já viu que número natural são só números positivos. Então, eu posso dizer aqui 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Com no mínimo 5 elementos. Depois eu quero um N asterisco. Esse asterisco aqui, galera, significa o seguinte: toda vez que ele vier, né, que ele aparecer, é a ausência do número 0. Então eu posso começar por qualquer número menos pelo número 0. Então esse conjunto aqui começa a partir de quem? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6. Tranquilo? Nos conjuntos dos números inteiros, a gente já viu que são os números positivos e os números negativos. Então, ele vem de menos infinito. Aí eu vou começar ele menos 4, menos 3, menos 2, não é isso? Menos 1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Aqui a mesma situação. Tem asterisco, some quem? O 0. Né? Então, se some o 0, eu vou começar aqui, ele vem de menos infinito, depois ele vem menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e assim vai, né? Ó, perceba que não tem um 0 aqui. Quando eu falo asterisco e mais, eu estou lhe dizendo que eu só quero os números positivos, tá vendo? Se fosse menos aqui, eu teria que só escrever os números o quê? Negativos, né? Só que nesse caso eu quero os números positivos sem o número 0, que seria justamente esse conjunto aqui, ó, né? Que é o N asterisco. Então eu posso escrever ele como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Certo? Aí a gente também tem para determinar se as afirmações aí é verdadeira ou falsa. Aí dentro do que a gente já sabe do que é os elementos, né, a quem cada um pertence, né? Então 0, ele pertence a Z? Sim, né? A gente viu na reta numérica que os números positivos e negativos, lembra? A gente tem a nossa reta numérica e aí a gente tem os números à direita positivo e à esquerda os números o quê? Negativos. Então ele tem o 0, 1, o 2 e assim sucessivamente. Aqui eu tenho o menos 1 e o menos 2. E assim sucessivamente. Então, isso daqui é verdade. Lembrando que isso daqui é um elemento desse conjunto. Então, toda vez que eu tiver elementos, né, a relação de elementos e conjunto, eu trabalho com pertence e não pertence. Então, aqui é verdade. O menos 5, número negativo é natural? Isso é falso, né? Número natural só pode ser número o quê? Positivo. O 8 pertence a Z+. 8 é positivo ou negativo? Sim. Asterisco significa o quê? Que não existe o 0 ali naquele conjunto. Como o número é positivo, isso é verdade.
Verdadeiríssimo. Vamos lá para mais uma letra, né? O menos 1 pertence a Z? Claro, a gente já viu que isso é verdade. Verdadeiríssimo, né? Porque o Z é formado pelos números positivos e negativos. Menos 1 pertence a Z asterisco? Verdadeiro também. O que é esse asterisco, mais uma vez? Asterisco está me dizendo que não pertence o número 0, certo? Que bom. Aí, vamos trabalhar agora aqui, ó, número, sucessor e antecessor, né, de números inteiros. Então, o sucessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua direita, né? Então, o sucessor de um número inteiro, eu estou perguntando aí, o sucessor de menos 10, quem é menos 10? Sucessor é o número que vem antes ou que vem depois, se ele está à direita? É o que vem depois. Então, quando a gente pega aqui o sucessor de menos 10, a gente tem que pensar na retazinha aqui que a gente terminou de desenhar. Então, eu vou desenhar aqui a reta, né? Um pouco maior aqui. Então, quando eu falo em sucessor de menos 10, pensando aqui 0, aí eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A reta vai assim, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Só que o número, senhores, ele cresce da esquerda para a direita. Então, o menos 10 ele estaria mais ou menos aqui, ó. Então, qual o número que está à direita do menos 10? O menos 9. Então, o sucessor de menos 10 é o menos 9. Tranquilo? E o sucessor de 5? O sucessor de 5 está à direita do 5, 6. Muito cuidado aí, viu? Aí a gente tem também os antecessores. O antecessor é o número que está à sua esquerda, né? Então, se ele está à sua esquerda, o antecessor, e antecessor é o número que vem antes do número. Então, qual é o número que está à esquerda, né? Lembre que número negativo ele vem crescendo, quanto mais próximo do zero, maior é ele. Então, aqui, ó, menos 8 está aqui. Então, quem é o antecessor de menos 8? Se ele cresce da esquerda para a direita, é menos 9. Ó, ele cresce da esquerda para a direita. Então, o que é que está antes do menos 8? Menos 9, certo? E quem é o antecessor de 10? 10 está aqui, né? Então, quem vem antes de 10, aqui o número ele conta assim, ó, da esquerda para a direita, é o número 9. Tranquilos? Pronto. Aí a gente tem também números opostos ou simétricos. Os números que estão localizados na reta, né, que tem a mesma distância do zero. Então, quando eu falo oposto ou simétrico, se eu pergunto assim, quem é o oposto ou simétrico de 1? Quem aqui está na mesma distância de 0 a 1? É de 0 a menos 1. Quem é o oposto ou simétrico de 2? Quem está na mesma distância de 0 a 2, no lado de cá? Menos 2. Então, é eu falar o número com sinal que trocado, né? Invertido. Então, se eu lhe disser o número positivo, você vai pensar no mesmo número com sinal negativo. Então, se eu pergunto quem é o oposto de 10? Menos 10. Quem é o oposto de 8? Menos 8. Quem é o oposto de menos 8? 8. Quem é o oposto de menos 10? 10. Certo? Vamos usar um exemplo, né? Ele pergunta qual é o simétrico de 10? Ó, menos 10. Quem é o simétrico de menos 1? 1. Qual é o oposto? Ó, a pegadinha aqui. Qual é o oposto do oposto de 10? Vamos lá entender. Quem é o oposto de 10? Menos 10. E quem é o oposto desse menos 10? É justamente o número 10. Né? Cuidado que algumas questões ela gosta de vir dentro dessa normativa aí para ver se vocês estão prestando atenção, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar, né? Para com isso possa estar nos ajudando. Tchau, tchau e até a próxima.